São o quê? 7h31? Vê se você consegue me ver aí. Foi? Acho que tá dando pra ouvir direitinho, né? Acho que tá legal. Esperando aqui a galera entrar. Ah, então tá dando, né? Beleza. Juliane, Edmeia, Lívia, Paz Preto chegou. Vamos lá. Esperar aqui pra gente fazer a solicitação. Oi, Lúcia, tudo bem? Pronto. Vou aqui pra Tainá, pra gente começar a conversar, beleza? Agora acho que foi, né? Vê aí se ficou legal. Esperando a Tainá falar. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Bianca. Todo mundo chegando. Edna. Edson, Cris, Roberto. Boa noite para todo mundo. Helena. Oi, amiga. Que bom que você está aqui. Ramones. Eu só não tô vendo a Tainá aqui. Vocês estão conseguindo vê-la aí? Aqui eu não consigo ver. A câmera tá invertida, né? A câmera tá lá. Vamos ver aqui se a gente... Ah, agora sim. E... Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo E bem? tá ótimo. Deixa eu ver se a galera aí tá falando aí também. Tá tudo bem? Vamos começar. Isso, tá ótimo. Então, beleza. Deixa eu só fazer as devidas apresentações, né, gente? Hoje quem vai bater um papo aqui com a gente é a Tainá. Tainá, ela é uma das criadoras, né, do Pais Pretos, que é uma página muito legal aqui do Instagram, que tem um conteúdo super legal e o mais importante é que é uma página muito acolhedora para os papais, para as mamães, para todo mundo, né, em geral, mas faz uma rede de apoio que eu acho que é muito necessária, né, essa noção de união que a gente está tanto precisando. E a Tainá, ela é a mamãe do Apolo, né, que tem 1 aninho. Então a gente vai Verdade. trocar aqui algumas experiências da maternidade, né? O Max, o meu, tá com 1 ano e 8 meses. Tô com algumas perguntinhas que mandaram aqui, mas a gente vai começar com um bate-papo e aí no meio a gente vai falando, que eu acho mais legal, né? Isso. Tá certo, Roberto. E o Obrigado aí pelo convite e por ter aceitado abrir esse espaço pra gente bater esse papo, ter essa troca que é tão importante, né? Sim. O Apolo tá dormindo agora? Nada, tá dormindo nada, tá ali com o pai que tá fazendo uma contenção com ele, né? Aí a gente já começa, tá vendo como é que é a maternidade real? Eu tava aqui no É. esforço, olha, para fazer o Max dormir. E aí ele Aham. dormiu.
Porque eles são muito. O meu é muito agitado. Eu vejo, às vezes, o Humberto, que é o marido da Tainá, fazendo as lives, né? E o Apolo fica quietinho, né? Pelo menos nas que eu vejo, ele fica numa boa. Ele tem o limite dele, né? Chega um momento que ele já começa a querer dominar a live, né? Ele quer ser o apresentador. Aí a gente tem que chamar ele para a realidade, né? Não, e o pior é que não tem como, porque a gente fica olhando pra ele, é uma explosão de fofura. Não dá, não É, sim, dá. muito engraçado. É muito legal a gente ver assim como é que o desenvolvimento dele e a interação dele, né, com a gente. A gente começa já a perceber algumas coisinhas, como que a gente tem que agir, dando limite, né? E a gente Sim. que é pai e mãe de primeira viagem, a gente fica aí como se estivesse num laboratório vendo o que que a gente vai fazer. Isso aqui é manha, isso aqui é um choro legítimo, verdadeiro, o que que a gente vai fazer? Mas é muito legal essa descoberta. Não, e não vem com manual, né? A gente vai aprendendo, né? O Max também chegou assim, a Uhum. gente está se virando para continuar entendendo. E aí eu acho que é legal a gente começar lá do começo, né? A primeira coisa é como é que foi a sua gestação. Então, quando eu descobri que estava grávida, a notícia foi uma coisa assim, bem, digamos assim, foi num exame, uma ultra, né? Que eu pensava que eu estava com um problema, alguma coisa de estômago e tudo. E aí, na ultrassonografia, apareceu o Apolo lá. E aí a médica falou, não, você tem que começar o pré-natal e tudo. E ela já estava com outras pessoas para atender, né? Falou, vai, procura seu médico e vamos. Aí, Uhum, e aquela realidade, né? Pronto. Eu sou mãe do Apolo, né? Que na hora não tinha nome ainda. E uhum, assim, dali eu comecei a pensar, nossa, como é que agora a maternidade, essa realidade, né, na minha vida, né? uhum. E aí eu fui, compartilhei com o Humberto, né? E ele ficou encantado, nossa. E a gente começou já a pensar, vamos ler, vamos pesquisar o que que é uma criança, né? Educar uma criança. E a minha gestação foi bem tranquila. Graças a Deus foi bem tranquila. Eu não tive nenhum problema assim de saúde e tudo. No finalzinho, né, que a gente já começa a sentir um pouco de peso, um pouco de calor, inchaço, mas foi bem tranquilo. Até o parto também, né? O parto eu tinha preferência por um parto normal. E até o final eu fui fazendo tudo para que isso acontecesse da melhor forma. E assim, o meu médico, ele falou que se o Apolo não se manifestasse, né, até a data limite, seria necessário uma cesárea. Aí eu Uhum. lembro que quando eu tive essa notícia, eu fiquei bem assim, desanimada, né, porque eu não queria. E assim, graças a Deus, na data que o médico previu, eu estava em casa e aí eu entrei em trabalho de parto em casa. E aí foi maravilhoso, né? O parto foi super tranquilo. E quando a gente está na maternidade, pelo menos para mim, a gente ainda não tem aquela ideia de esse bebê é meu, esse filho é meu. Você tem que ser perfeito daquele acontecimento, né? Uhum. E para mim, isso mesmo quando nós chegamos em casa. Nós chegamos em casa e aí começamos a vida com o Apolo, aí sim que começou a maternidade real, né? E o pós-parto, todo esse Uhum. processo. É, para mim foi mais ou menos, olha, a gente está caminhando mais ou menos parecida por enquanto. A minha, ai, Ah, Pretitudes entrou, olha, só para falar que eu amo vocês, amo essa página. São incríveis. Outra página legal. incrível, além dos pais pretos, Eles essa daí para acompanham a seguir. gente também. Eles são Eles maravilhosos, acompanham a né? gente. Você vê que a gente está formando uma rede boa, né? Sim, 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 sim. Não, mas aí deixa eu te falar, menina. Na minha gravidez foi tranquila também. Eu só fui descobrir que estava grávida na 12ª semana também. Não tive enjoo, não tive nada. Foi Aham, tranquila. Parto, assim, tranquilo também. Só que quando cheguei no hospital e eu estava lá esperando, né, o trabalho de parto, a gente estava vendo que o coraçãozinho do Max já estava um pouco estranho. Então precisou aham. fazer a cesárea, né? Mas. E aí, assim, algumas pessoas. Ah, mas a primeira pergunta, né? Foi parto normal ou cesárea, né?
E para mim, assim, Aham. foi o que tinha que ser, era o que eu tinha falado desde o início. Ele tem que vir com saúde, né? A gente se prepara de um jeito, mas se vem de um outro, sabe? A gente tem que Uhum. ficar feliz que ele chegou numa boa e que não teve complicação, né? E Eu aí, sempre para ouvi falar mim, que é o parto possível, né? É o parto uhum, possível. é isso, é isso. É o possível para a mãe e para o Uhum. bebê, né, que estão ali. É porque a Uhum. gente não pode forçar, né? Às vezes tem situações que não tem como, né? Eu acho que assim, uma cesárea quando você marca desnecessariamente, eu não concordo muito, né? Mas aí também é você respeitar também a mãe, né? Às vezes ela tem as questões, as coisas delas, né? E isso é muito a maternidade real, né? É você respeitar aquela Sim, mulher, né? O plano de parto que ela fez, né? Ela ter noção de todas as informações e ela escolher. uhum. Eu vejo que você tocou num ponto importante sobre o respeito à mulher, né? Eu vejo que nesse processo de gravidez, maternidade, às vezes assim a mulher ela sai um pouco de cena, né? Não que a gente queira competir ali claro, com uma criança, né? Que claro o bebê é prioridade, mas eu acredito que a vontade da mulher também tem que ser ouvida e levada em consideração, né? Uhum, O meu médico, por exemplo, ele é um médico que ele vem de família, né? Ele fez o parto da minha mãe, e aí foi meu ginecologista e acabou acompanhando o meu pré-natal e fazendo o meu parto. É, ele é uma pessoa espetacular como profissional, mas às vezes eu sentia falta disso. Quando eu comecei a perguntar sobre o parto, comecei a falar e comecei a querer tirar dúvidas, tiveram momentos que eu senti uma resistência e uma fala de assim, eu sei o que eu estou fazendo e você é a gestante, eu sou o médico. Eu uhum, acho que a gestante e a mãe, ela precisa ser ouvida nesse caso e em outros também, que a gente começa a ver, às vezes, a mulher sendo deixada um pouco para trás, como se ela tivesse ali somente para dar à luz e cuidar da criança, né? Como se fosse, você já passou, agora é uma nova vida e é isso aí que tem. sim. Olha, tem a Jéssica e o Bruno, olha, são papais, são recém-papais aqui, olha. Que legal, da Dandara, que acabou de chegar, tão Uhum. linda. A Lívia, olha, já tem 3 filhas, então ela tá numa outra fase, tá falando também que não sabia que estava grávida na terceira gravidez. Então você vê que a gente tem gente aqui em diferentes fases, né? Sim, E sim, aí, verdade. qual era o seu maior medo, assim, quando você estava grávida? Eu lembro que o meu maior medo, por ler muito, né, e me informar, era de acontecer alguma situação comigo de violência obstétrica. Esse era o meu maior Aham. medo. Já tinha visto casos de, por exemplo, ter impedido o pai de assistir ao parto. Então, isso era uma Aham. coisa que me deixava angustiada. Com você, o que que você sentiu assim? Qual foi o seu maior medo? Então, o meu maior medo era sobre o parto, de ficar muito tempo em sofrimento, muita dor, assim, por exemplo, né, no normal, como eu estava optando pelo normal, eu conheço histórias que a pessoa foi para um parto normal, mas no final teve que fazer uma cesárea. Então, ou de ficar vários dias em trabalho de parto, então esse que era o meu receio. Eu procurava não pensar muito nisso, mas era um receio que eu tinha. Uhum. E aí, quando você estava preparando aí o enxoval do Apolo, vocês chegaram a fazer chá de fralda, chá de bebê, chá revelação? O que que vocês fizeram? Então, nós fizemos um chá de bebê, né? Nós montamos um chá de bebê e fizemos assim para a família, né, para os amigos. Fizemos o chá revelação não fizemos, porque nós descobrimos o sexo e já contamos, né? Não fizemos muito mistério. E engraçado, né, que dizem que a mãe sabe. Eu lembro que no dia que eu fui fazer a ultra, na hora que eu deitei assim, eu pensei, pô, é um menino, porque todo mundo estava pensando, Uhum, ah, é uma menina. O pai pensou, a avó pensou, e na hora ela falou, ó, é um menino. Aí eu falei, uhum. tá vendo? Eu tinha essa Não é? certeza. Nós preparamos o chá de bebê, fugindo até do tradicional, né, que é colocar tudo azul, aí nós fizemos em verde, em várias cores, e reunimos os amigos, uma coisa bem simples,
E eu acho que não fizemos brincadeiras, nós fizemos um chá só para confraternização e para celebrar a chegada do Apolo, né? A vinda do Apolo. Que eu acho muito importante a gente fazer celebrações durante a nossa vida, né? Do jeito que Sim. for, seja pequena, seja grande. A gente também fez aqui um chá de fralda, né? A Aham. gente optou mais pelas fraldas que falamos, ai meu Deus, vai precisar. Olha aí o papai do Apolo entrando aí, ó. O Apolo deve estar assistindo com ele no colo. E aí a gente preferiu fazer o chá de fraldas porque também é uma coisa bem legal, a gente ganhou muita coisa, né, de Aham. roupa, né? Por exemplo, a mãe de uma amiga já tinha um monte de coisa de roupinha e tudo, e eu acho legal essa coisa de doar, de passar para frente, né? Recém-nascido não Sim. usa aquela quantidade de coisa, gente, que a gente É, vai comprando, e aí quando vê, às vezes usa uma vez, quando usa, né? Então a gente optou pelo é chá de verdade. fraldas mesmo. E aí, quanto a saber, né, se era menino ou menina, a gente na primeira ultra, quando foi, eu já estava de 12 semanas, então já dava mais ou menos para saber o sexo, né? Uhum. E aí o médico já tinha falado, olha, não vou arriscar muito, mas olha, eu tô achando que é menino, né? Mas a gente sabe, né? A gente sente mesmo, eu acho, mãe, né? Eu também tava, não sei Sim, se eu sim, tava sim. achando ou se era porque eu queria, né? É engraçado isso, né? Quando eu era pequena eu Aham. tinha bonecos, então eu Uhum. sempre pensei em bonequinhos, em meninos, então eu falei, ai, nossa, foi uma felicidade tremenda quando chegou e a gente soube que era o Max. Foi muito legal. Diferença, né? Então, todo menino. Isso. Aí, olha a Helena Ah, falando, olha, moro nos Estados Unidos e na cidade que moro não é comum fazer essa escolha de cesárea. Só é feita em casos necessários. uhum. Meus dois nasceram de parto normal. Cara, que maravilha, né, Helena? Nossa, Sim, é verdade. porque aqui no Brasil a gente ainda tem um índice muito grande de cesáreas desnecessárias, né? Esse é que é o problema, né? Né? E a sua recuperação foi tranquila? Ela foi tranquila. É doloroso, né? É muito chatinho, né? A gente tem que falar a Uhum. verdade, né? Maternidade real. É chato, né? Depois, quando você chega no quarto, a primeira vez que você levanta para ir no banheiro, nossa, parece que Aham. assim, você vai abrir tudo, sabe? Os pontinhos, as coisas, porque você É, tá muitas com pessoas falam tudo isso. ainda, né? Muito doloroso. E aí você vê a importância de você ter uma rede de apoio, né? E não tô nem Uhum. falando de um marido, um companheiro, ter alguém com você, né? Ter a sua mãe, seu pai, um amigo, uma amiga, porque você sozinha, recém-operada, para cuidar de um bebezinho é complicado. Até de parto normal também, né, Uhum. gente? Muda tudo. Sim, sim. Sim, é verdade. Eu lembro que o primeiro banho, né, a enfermeira teve que me ajudar, me dar o banho e tudo. É bem complicado, né? E o meu parto, ele foi bem rápido, né? As pessoas dizem que o primeiro parto costuma ser mais demorado. O meu parto foi bem rápido. Eu comecei a entrar em trabalho de parto 1 hora da tarde e o Apolo nasceu 6h40. E Uau! aí, foi foi bem assim. E eu lembro que quando eu olhei, ele já estava saindo na mão do médico, assim, e é uma coisa bem rápida, né? Eles veem e logo eles já entregam no teu colo. E como para eles isso é algo tão rotineiro, né? Aí você ainda está processando, vendo, já está amamentando, e eu Uhum. não vi mágico, né? Sim, Impressionante isso. sim. É. A E Jéssica tá depois falando vem, aqui. assim, pode falar. A Jéssica tá falando aqui do pós-cesárea dela, olha, muito complicado. Achei que eu não fosse voltar ao normal. E agora com a Uhum. pandemia não pude ter acompanhante. Dei o primeiro banho sozinha. Foi tenso. Cara, é verdade. É muito tenso. Isso sem contar com o puerpério, né? Que a gente tá ali vivendo um momento ali que é muito choro. Você chora por nada às vezes. Eu, pelo menos, Sim, de cansaço, gente, né? De você estar amamentando, de você estar ali com um bebezinho que está precisando de você o tempo todo. Por mais que você tenha alguém sim, do seu lado, tem horas que é só você. sim, sim. Então, Existe aquela sensação, porque eu tive uma amiga que ela teve, a filha dela, a Luísa, ela teve bem próxima a mim, então a gente troca muito até hoje, né? E é aquela sensação que tem coisas que parece que o bebê só conta com você, né?
E aí você se sentir a única fonte ali para aquela criança é algo que pesa muito, né? Eu lembro Uhum. que eu dias inteiro, e aí não é força de expressão, num sofá, e pausou aqui para mim. Então o Apolo vinha mamar, ele mamava, dormia e pronto. Aí daqui a pouco ele acordava chorando para mamar novamente. E eu tinha, o Uhum. que eu tenho um relógio assim na minha frente, eu via só aquele relógio, as horas passando e essa rotina se repetindo. Às vezes era 6 horas da tarde e eu não tinha tomado banho, não tinha almoçado, né? Uhum. E todos os hormônios também, né? Variação de hormônios e a cabeça a mil. Então essa fase para mim foi bem Sim. pesada, o cansaço, e tinha realmente quando ele dormia eu ficava, meu Deus, não acorde tão cedo, Uhum. porque eu não aguento mais. Uhum. Não, e eu sinto muito que há uma cobrança muito em cima, né, da mulher. Sempre há, né? É muito incrível Uhum, isso. Você nunca está fazendo o que seria o esperado, né? Então te cobram de todas as uhum. maneiras, né? Uma das cobranças, por exemplo, é a amamentação. Então, às vezes, você fica tão tensa com esse negócio, que isso influencia pra caramba. Qual é a sua amamentação? Você ainda amamenta, Apolo? Tá dando um delay aqui para mim. Ah, sim, eu amamento Apolo. E só que agora a gente está complementando, né? Porque ele já come e ele toma também o leite artificial, né? Porque eu percebi que só o leite materno, a minha produção já tinha baixado bastante e o leite materno não estava sendo suficiente para ele. Uhum. Então a gente estava tendo dificuldade no sono. Na hora de Uhum. dormir, eu costumava amamentá-lo antes de dormir. Então eu amamentava querendo ainda e às vezes ficava muito agitado. E eu tinha dias que ele ia dormir, era 3 da manhã, né, 3:30 da manhã, e ele estava acordado, estava assim. Aí nós experimentamos colocar o aleitamento artificial também como um complemento. E aí melhorou bastante, né? E introduzimos Uhum. a rotina também do sono. E a Uhum. rotina do sono mais o aleitamento artificial melhorou assim significantemente a hora de dormir dele, né? Ele está Uhum. mais descansado, está menos agitado, mas eu amamento. E aí eu acho importante a amamentação, até como um vínculo, né? Uhum. Eu acho muito legal essa questão da amamentação, né? Como é que cada mulher sente diferente, né? Eu amamentei o Max Uhum, até 1 ano, certo? 1 ano e 1 dia que foi a despedida, uhum, né? Foi até quando eu aguentei, porque para mim era um processo muito dolorido, sabe? Dolorido, eu não curtia. uhum, É engraçado isso. E aí você via a cobrança das pessoas, né? Ah, mas eu falei, gente, não tô falando que eu não vou amamentar, não sou louca, né? Eu produzindo leite e tudo, vou amamentar. Vou uhum, amamentar até quando né? A gente tem que amamentar. E aí ele come muito. O Max é uma criança que desde os 6 meses ele come pra caramba. Então você via que aquele leite também ali pra ele não adiantava muito, não. Então, uhum. às vezes chorava e já queria mamar, né? Você já via que já estava querendo fazer aquelas negociações, né? E para mim sempre Sei, foi sei. muito desgastante, né? E aí tinha uma amiga minha que falava: "Ai, mas como é que você não gosta? Eu sinto tanta falta". Eu falei: "Eu não sinto. Eu acho que cada Uhum, um tem que criar o vínculo com o bebê de uma maneira, né? E verdade. acho que o pior de tudo, eu acho, Tainá, é quando você tem o julgamento de outra mulher, de outra mãe que passou, né? Por tudo isso que a gente está passando. Eu acho que é o pior de Uhum. tudo. Que eu, antes de ser mãe, eu já não julgava, né? Depois, então, nossa, a palavra da mãe é isso aí, né? Obviamente que com as Sim, devidas, né? Ninguém vai fazer nenhuma loucura, mas respeitando sempre, né? A gente volta no começo do papo, né? é verdade. Eu sou da linha que cada um tem o seu estilo de maternidade, né? Eu não posso impor.
o meu estilo para outra pessoa. Você tem a sua realidade com o Max, eu tenho a minha com a Apollo, e outras mulheres têm com seus filhos. E assim, né, a gente não vai acreditar que a mãe ela quer mal ao filho, né? Ela faz o que ela sabe que está fazendo, que é melhor. E é uma relação tão íntima, a relação de Uhum, mãe, que não cabe a ninguém sim, interferir nisso, né? sim. Então, eu, por exemplo, né, eu não sou igual essas mães que se sentem culpadas por trabalharem ou por querer fazer outra coisa que não envolva o filho, né? Uhum. Mas eu fiz isso, e aí é uma coisa bem de relação de mãe e filho, eu sei que isso não está ferindo a minha relação com ele. Não quer dizer que eu não ame o Apolo, quer dizer que existe uma realidade paralela que pode sim conviver, que é a minha realidade de mãe dele e eu como mulher, como pessoa. E Uhum. ninguém pode julgar. Sim, sim, Só com você falou certeza. que você ficou impressionada com o julgamento de pessoas que foram mães. No meu caso, eu vi as pessoas que não foram mães também, vindo julgar e falar de coisas que não viveram, né? E com a maternidade eu aprendi a filtrar muito, porque se você Uhum. começa a ver, isso já é um peso que você tem também, né? Porque já existe uma demanda muito grande com a maternidade Sim. para a gente ficar vendo pesos que às vezes são desnecessários, porque são pessoas que falam, mas que não estão ali no dia a dia com você, não vão te ajudar em nada, só vêm criticar e colocar mais peso. Então eu aprendi a filtrar, a ouvir e tudo bem, tal, mas eu Uhum. sigo eu acho que é assim é que está dando certo. Sim, a Jéssica, olha, que é a mamãe da Dandara agora, olha, eu acho que tem que ser bom para a mãe e para o bebê. É isso. Uhum. Do jeito que eu, olha, ela não amamentou, chegava a amamentar, mas ela falou que ela não tinha leite suficiente, também nunca curtiu. Beleza, é isso aí, gente. E a Beth, que é uma super psicóloga que eu respeito bastante, falando a mesma coisa. Olha, cada relação é única. Dentro do ponto de vista da psicologia, é super importante respeitar a subjetividade. É porque é isso, né? O bebê sente tudo que você está tendo, na verdade, uma relação de amor e afeto com ele. Oi, é que deu uma pausa aqui no. Pode repetir? Você parou onde? Quando eu falei o comentário da Beth, chegou a É, que você ouvir? falou que o Ah, bebê sente tudo. isso, o bebê sente Sente tudo. E é tudo. isso, né? Você tem que fazer o que é melhor para. Se você faz o que é melhor para você, consequentemente é melhor para o bebê. Não tem dúvida, sabe? A gente tem que Sim, sim, parar sim. de ouvir muito. Eu acho que é os pitacos, né? E as comparações que se fazem desde quando você está grávida. É impressionante isso. Uhum, é verdade. Eu tô lembrando agora de fatos que aconteceram. Agora eu não lembro quando foi, né? Mas o Paulo tinha meses. Eu bem cansada e foi no. Então, foi um dia que eu estava com ele é, próximo a mim, né? Na minha. E eu tinha ido passar roupa num lugar diferente para não tá junto dele. E aí eu voltei com o que passar para espiar. E aí quando eu abaixei, ele me viu e veio rolando. Eu achei que ia cair, né? Fui pegar e eu estava com o ferro na mão, acabei queimando ele, né? E aí foi que eu percebi, eu falei, nossa, eu tô no meu limite. E a impressão que eu tive é que eu já tinha falado isso, né? E aí minha mãe, que faz parte da minha rede de apoio, mas é que eu achava que ninguém tinha ouvido, né? Assim, como se, é assim mesmo, é maternidade Uhum. real, né? Tem que dar o jeito. Eu vivi isso, tô aí e agora é a sua vez, vamos embora. E aí eu falei, nossa, já está começando a acontecer coisas sérias, né? Eu fiquei realmente preocupada. Mas assim, e aí, né? O que se faz, né? Continua sendo mãe e sendo você, né? Sim, sim. E o engraçado, eu não sei Chegou, se tu já. chegou algum momento que você também sentiu isso? Acho que é toda hora, né, gente? A maternidade você tem os picos, os altos e baixos, né? Muito louco isso, porque na mesma hora que você tá querendo apertar e ficar com ele assim, abraçadinho, agarradinho, tem hora que você quer o seu momento, né? Que você tá cansada.
e você já ouviu demandas e choros e tudo ao longo do dia, que você quer fazer uma coisa para você, né? Que você naquela Uhum. hora você quer deixar um pouco de lado. Ah, não quero, não sou a mãe do Max agora. Agora eu quero tomar um banho legal, eu quero ler o que eu preciso ler, quero fazer os meus trabalhos, né? Acho que isso é super natural. Isso Sim, acontece sempre. sim, sim, é verdade. E deve acontecer com você, né? Às vezes as pessoas perguntarem assim alguma coisa e você pergunta, você acha que é com você, não, é referente ao bebê, né? Por Uhum. exemplo, né? E aí, já almoçou? Aí eu falei, não, ainda não, não, o Apolo. Se você almoçou, não quero saber, não. Não quero saber. É, agora é só ele. É muito engraçado isso. Ah lá, É Jéssica, todos os engraçado. dias eu deixo com o Bruno para ter o meu momento do banho quentinho. Tá certa, amiga. Ah, sim, Tem tá que, pelo certo. menos, Sim. você ter que ter um banho quentinho, gostoso, com calma, né? Porque esse períodozinho seu da recém-nascida é muito complicado mesmo. Sim, sim. Eu tô querendo, você falou sobre o grupo, né? E ela falou sobre ter o seu momento. Então, nós temos um grupo de mães, são as mães pretas presentes, que está ali no WhatsApp, e justamente foi isso que eu pensei quando eu criei esse grupo. Vai ser um grupo de troca, claro que para coisas, falando de criança, falando dos filhos e tal, mas também um grupo para as mulheres trocarem, as mães trocarem sobre si, falando sobre seus sonhos, seus projetos, suas demandas, e nem sempre envolvendo o bebê, né? Então, eu acho bem interessante essa característica do grupo, que ela mostra que existem ali mulheres, né? Além de mães, né? Nós não somos só mães, nós somos mulheres e que precisamos aí de trocar, de ter atenção, de ter nosso momento também. E isso é muito importante, até para os nossos filhos, né? Sim, sim. E você trabalha fora de casa? Ou você faz home Isso, office? Fora de casa. isso. Eu trabalho fora de casa e eu trabalho num horário diferenciado, trabalho em turno, Uhum, né? E assim, aí eu tenho horários assim de escala, né? Então eu tenho folgas e tudo, e às vezes trabalho nos finais de semana. uhum. E aí, quando foi que você voltou? Você teve licença? Chegou a ter licença maternidade? Sim, eu tive. O que que eu fiz? Eu saí de férias antes, né? Porque todo mundo que eu conhecia do meu trabalho falou assim: ah, não, eu tiro férias depois. Quando eu tive filho, depois que acabou a licença, eu tirei as férias. Aí eu falei: não, eu quero tirar antes. Justamente por isso, né? Eu queria tirar minhas últimas férias sem beber. Aí, aí eu tirei as férias antes, mesmo grávida, tirei em fevereiro, e aí, quando eu estava me sentindo bem e tudo, eu teria que voltar dia 4 de março, né, que era carnaval, mas como eu trabalho em escala, eu estava escalada, dia 4 de março. E o Apolo estava previsto para nascer dia 15. E Uhum. aí, quando eu fui de consulta, aí o médico me perguntou quando que eu voltaria a trabalhar. Eu falei, dia 4. Ele falou assim, olha, eu acho que já tá bom de ficar quietinho em casa. Eu acho que não precisa voltar agora não. Vamos segurar um pouco. E aí foi que eu dei a entrada na licença. Aí eu entrei de licença, fiquei 6 meses de licença, né? E voltei, foi em setembro. Voltei a trabalhar em setembro. E aí, como é que foi a volta, assim, pra você? Olha, duas coisas. Primeiro, foi aquela insegurançazinha, né? Porque você está o tempo todo com ele ali, aquela rotina dia a dia. E, por outro lado, também foi legal, porque sair do ambiente, porque eu fiquei direto em casa 6 meses, Uhum, então eu já estava bem ansiosa, né? uhum. Estava tão ansiosa que eu voltei num dia antes da licença. Aí eu cheguei, fui no setor médico, aí o setor médico falou, não, olha, é amanhã que você tem que voltar, né? Hoje. E aí eu fui no dia errado. Mas, assim, foi bem gostoso, assim, tá voltando à rotina, né? Tá fazendo algo além do bebê, né? Uhum. Eu me senti. Só que foi, claro, com uma adaptação, assim, né? Porque eu lembro que teve um dia que ele chorou aqui em casa, porque ele ficou com a minha mãe, né?
E aí ele chorava, 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 ela tinha feito de tudo e tal. E aí ela me ligou, aí eu tive que vir. Uhum. Eu tive que sair do trabalho, sair na hora do almoço, porque eu tinha duas horas para sair mais cedo. Como eu trabalho um pouco distante, além daquela 1 hora que a gente tem da licença amamentação, eles dão mais 1 hora Ai, que legal. para sair, para sair mais cedo. E aí eu saí na hora do almoço, saí até bem antes do horário que eu tinha direito, né? Porque ela me ligou, eu não conseguia ouvi-la. Os gritos Nossa. que ele dava, choro, choro. Aí eu vim de uniforme. Eu cheguei de uniforme, eu falei, nossa, o que aconteceu? E aí eu amamentei, aí ele se acalmou. Uma vez só que aconteceu isso. Aí depois ele começou já a ficar melhor, Foi a começou a se adaptação dele adaptar. também, né? É, isso aí. Uhum, uhum. E É isso agora o mesmo. Apolo com 1 ano, ele tá em creche ou ele tem, por exemplo, rede de apoio? Ele fica com sua mãe, se alterna com o Humberto? Como é que vocês fazem para ficar com ele? Então, pois é. A gente tinha pensado, quando ele fizesse 1 ano de idade, ele entraria na creche, né? A gente pensou sobre isso. E aí, antes, até esse momento, ele ficava com a minha mãe, né? Tava ficando com a minha mãe direto. E aí eu ia fazer durante as minhas férias a adaptação. Só que eu tirei férias agora em março. E aí, Uhum, quando eu tiro férias, vem o quê? O coronavírus, né? E aí ele tá com a gente, né? O Humberto tá na quarentena e eu tô trabalhando, né? Então ele fica com o Humberto e quando o Humberto tem que dar aula assim online ou tem que fazer alguma coisa, aí ele fica com a minha mãe um pouco, mas tá ficando mais com o Humberto. uhum. Eu acho muito legal quando você tem profissões que dá para você conciliar, né? E aí cada um ficar um pouquinho com o bebê, né? Porque aí vai criando um vínculo com os dois, né? Sim, 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 é verdade. É muito assim necessário, mas também é muito ruim quando você não tem, né, essa possibilidade, né? O filho ele acaba ficando pouco com os pais, né? Uhum. Ele fica muito com outras pessoas, né? E é uma coisa que a minha mãe sempre falou e hoje eu vejo que é verdade, né? Que depois que você tem filho, você depende de todo mundo. Uhum. A Polly estava falando aqui que ela botou a carinha e foi a cria que botou. Vocês entendem, gente? Às vezes o Max, quando pega meu telefone, ele tira foto. Ele já chegou a tirar uma foto uma vez e postou no Instagram, nos stories. Então, gente, eu super entendo. E são fotos bem artísticas. É uma O mão, Apolo o pé. É muito no outro engraçado. dia, o Apolo no outro dia eu tirei uma foto dele do notebook e botei que ele estava em home office também. Assim, não pode ver o teclado do notebook e no celular. Gente, é uma coisa, Impressionante. parece que eles já nasceram sabendo isso, né? Como é que pode? Já conhece o símbolozinho de YouTube, já sabe tudo, gente. Sim, sim, sim. É muito, muito interessante, né? Muito rápido como é que eles já pegam, né? Eu Uhum, fico impressionada, assim, como a rapidez. uhum. Sabe o que eu queria te perguntar agora que eu pensei? O Humberto, ele Sim, é professor de inglês, né? Dá aula de inglês isso. e tudo. Eu dei aula de inglês durante um tempo e aí eu tô assim na dúvida se vocês já estão falando algumas coisas com o Apolo em inglês? O método começou há pouco tempo, né? Mas não tão intensivamente, né? Ele começa um pouquinho e tal, mas não estamos não, né? Eu acredito que mais para frente, ele crescendo um pouco, o método deve intensificar esse, esse ensino aí de inglês nele. Não Que eu é acho que eu. interessante, né? Porque ele novinho aprendendo, eu acho que vai ser bom para ele. Pois é, o Rodrigo fala, poxa, fala com ele um pouco em inglês, aí vai falando umas palavrinhas, umas coisas para ele ir processando, né? Aí eu tô pensando Aham. assim, mas eu falo, ai meu Deus, quero falar com ele na nossa língua, né? Aham, 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 é verdade, é verdade. Eu fico ensinando coisas assim, né? Quando ele ganha uns livrinhos, né? Aí eu falo o nome, que aquilo é um livro, eu Ah, sim. explico o que que é.
mostro as páginas para ele, mostro as figuras, tudo, e eu vejo que ele vai prestando atenção, né? E é muito bonito, porque a criança, do jeito dela, né, no limite dela, ela vai pescando algumas coisas que a gente está passando. Sim, eu acho muito legal como eles ensinam pra gente todo dia, né? É o olhar que eles têm de Uhum. estar descobrindo as coisas. Às vezes a gente admira, sabe? A gente perde a capacidade de admirar as coisas, né? Às vezes um sol, o céu, a praia quando vai. É muito louco isso. Sim, sim. Eu acho engraçado quando a gente acende a luz, né? Ele fica, nossa, encantado, né? Com luzes, luzes. Aí ele Uhum. olha e eu falo, olha as luzes, olha tudo, olha o sol. E aí ele olha e repara, e com isso a gente vai também olhando, né? Porque a gente vive numa vida tão corrida que às vezes a Uhum. gente esquece desse, né? Que a criança resgata, né? Uhum. Ai, estão falando aqui, olha, gostaria de assistir esse horário, mas meu filho está se Uhum. preparando para dormir. Ai, super entendo você também, sabe? Ah, me é do clube, né, de livros antirracistas, do Pretaria Black Books, não é isso? É isso. Aham, Ah, mas depois você vê, amiga, qualquer coisa a gente troca depois. Tainá tá aí verdade. também, a gente vai se falando. Com certeza, vamos ter outra oportunidade para conversar, para trocar mais, Sim, né? eu espero que depois dessa quarentena a gente se reúna, né? Ao vivo. Sim, sim, sim. É, uma pergunta para você: você trabalha em home office ou trabalha fora? Agora eu tô trabalhando de home office, né? E Ah, antes sim. até, antes dessa quarentena eu já estava em home office, porque como eu sou advogada, então eu posso Aham, fazer tudo de casa, né? E não aham. trabalhava em escritório, então tudo muito aqui, é muito mais tranquilo, né? Então eu divido bem o tempo com o trabalho e com o Max. Então, preciso ir Entendi. numa audiência. Aí eu vou, preciso despachar com o juiz, eu vou. Não Uhum. tem muita dificuldade, não. E aí, como eu estava fazendo as aulas do mestrado, aí nos dias da aula do mestrado eu ia, então a gente troca bastante. O Rodrigo tá aqui Ah, sempre, né? E tem a minha mãe e a mãe dele. Então, a gente tem também uma rede de apoio, né? uhum. É, eu estou perguntando porque quando eu lancei lá que nós iríamos fazer essa live, algumas pessoas perguntaram, e aí uma das perguntas que surgiu foi isso, que era como trabalhar em home office sem se sentir culpada, né? E Ah, aí, nada melhor que você que está trabalhando aí para responder como é que é. o que, que eu faço? O Max ele tem mais ou menos uma rotinazinha dele, né? Ele acorda 6 horas, né? 7 horas no máximo, com muita sorte. E aí ele Uhum, tem um momento dele de cochilo da manhã. De 10 até meio-dia ele cochila. Então, nesse horário, eu faço bastante coisa. Coisas de trabalho, coisas que eu preciso resolver, né? Que na verdade a profissão de advogado você faz muita petição, né? Você faz muita coisa escrita. E ele dorme, ainda bem, ele dorme muito cedo. Ele dorme 6h30, 7 horas, então e vai direto até o dia seguinte, normalmente. nossa, Em dias graças a normais, Deus. não, em dias normais, com tudo certinho, ele vai direto. Uhum. Então, eu tenho muito tempo para fazer, né? Então, para mim, o home office nunca foi um problema muito sério, sabe, para você resolver. E também tem sempre alguém comigo, assim, quando eu preciso, né? A minha mãe fica no dia X, a mãe do Rodrigo vem também no outro dia. Então, ele tem sempre as avós perto, tem o meu irmão, que é o tio dele, que fica também. E o Rodrigo, que Uhum. como tem os horários diferentes, também ajuda muito. Ajuda Ah, bastante, né? Porque a gente divide bem, né, as tarefas da casa e do Max. Então fica bem tranquilo. Só que assim, tem dias que eu isso aí é falo, importante. queria ficar lendo mais, eu queria fazer mais as coisas. Aí tem dia que às vezes você tá cansada, não tô afim de 8 horas da noite começar a pegar alguma coisa de estudo, né? Tem dia que você não tá afim, né? Uhum, uhum. Ai, Mitch, olha só, ele vai dormir. Você pode ficar tranquila. O Max também não dormia, sabe? Eu ficava assim, nossa, mas que bebês são esses que dormem a noite inteira? Isso não existe, isso daí Uhum. não foi o meu bebê. O meu não veio assim, não.
Ele passou a dormir O melhor quando Apolo ele também ficou. demorou. É assim, mas é aquela parada que a gente sabe, porque as pessoas vendem, né, uma maternidade maravilhosa, e linda e fofa. E não é assim. Uhum. O negócio é Não, hardcore, é entendeu? verdade. É onde os fracos não têm vez, entendeu? É isso, não, mas E assim, o Apolo, você falou, né, sobre o seu filho dormir e ir direto. Você falou o quê? 7, 8 horas? é, Desculpa. Que ele horas dorme umas dele? 7 horas por aí. No máximo 7h20, 7h30 da Nossa. noite ele tá dormindo. Ontem foi uma. E aí ele vai direto até as 6 da manhã. 6 da manhã, Não, seis e aqui, meia. aqui, por exemplo, se o Apolo dormir mais 8, 9 da noite, a gente já sabe que é um sono rápido, né? Sim. Aí ele, se ele dormir às 10, a gente sabe que lá pelas 2, 3 ele está acordando. Uhum, Então, assim, a gente sabe que não é o correto, né? Mas ele acaba indo dormir assim 11, meia-noite, né? uhum, O pediatra ele diz que isso se deve até muito à rotina da casa, né? Que eles seguem uhum, na rotina da casa. E realmente, né? Como a gente tem uma rotina, eu, por exemplo, eu trabalho de 7 da manhã às 7 da noite, tô trabalhando. E aí eu chego em casa umas 8, 8 e pouca. E aí jantar, vamos dar banho nele, e aí começar toda a rotina dele. Até isso terminar já deu umas 10 horas, já deu umas ai, 11 horas, né? Porque realmente eu não posso chegar e só ir dormir, né? A gente tem que ter sim. um pouco de. E Claro. aí, inevitavelmente, acontece isso, né? E como a gente vê que ele tem esse perfil de, se ele dormir cedo e vai acordar no meio da noite, a gente acaba sendo levado a deixar se estender um pouco, porque ele dormindo 11, meia-noite, tem dias que ele consegue ir até o dia seguinte, né? Na maioria das vezes ele vai até o dia seguinte. Então a gente acaba preferindo Uhum. que seja. Não é, e a gente tem que fazer assim o que é melhor dentro das possibilidades, né? Por exemplo, a Mirta Dandara aqui falando que sortuda, né? Sem rede familiar, como faz? Criança de 2 anos demanda bastante, demanda mesmo, né? E eu fico pensando assim, o Max, tudo bem, ele dorme pra caramba, mas ele é muito levado, ele é muito agitado. Então você vê a maternidade real. É o dia inteiro é brincando, é conversando, é indo atrás, entendeu? Ele não para quieto. Então, às vezes, tem um bebezinho que às vezes demora a dormir, mas ele é mais tranquilo no dia. Ele fica numa boa, Isso né? é Porque tem que ter uma balança, gente. uma Porque já imagina. compensação, né? Não, se fosse tudo junto, a gente ia surtar. Não tem como, O Apolo agora está né? começando com gritos, né? A gente está vendo que ele começa agora a gritar por atenção, né? Mas assim, quando, por exemplo, acho que foi na terça-feira que eu cheguei 8 e pouca da noite, já cansada, né? Que eu tinha trabalhado 3 dias nesse sistema de 7 às 7, e aí querendo jantar, e ele começou com gritos e gritos e gritos, e aquilo estava me incomodando, e eu, nossa, eu queria só jantar. E aí eu falei com ele, filho, agora eu tô jantando. Porque ele queria ficar no meu colo, aí quer mamar, mas ele não quer mamar, ele quer que a Uhum, atenção seja só ele, quer puxar a toalha da mesa, quer colocar a mão na comida. E aí a gente fica, até quando que isso é, né, uma demanda verdadeira ou é uma chamar atenção, né, uma uhum, gracinha. E aí, por hora vai passando, né? Eu acho que tem que ter muito autocontrole, né? Eu pelo menos estou aprendendo isso, eu tenho muito autocontrole para entender como é que se leva, né, um dia após o outro, né? Porque lá no grupo, num dia desses, falaram: nossa, eu grito, eu quero que meus filhos parem de gritar e eu estou gritando. Quando eu vejo, eu estou gritando, eu não consigo parar de gritar, né? E então essa perca do controle, né? Eu acho que para a gente, né, para o nosso emocional, para a nossa saúde, é prejudicial. uhum. E nem sempre é a educação das crianças. Sim, e assim, para mim, eu não sou uma pessoa que tem paciência. Paciência não é uma das minhas virtudes. Eu queria tanto, mas tanto ser paciente, não sou. Então, às vezes, realmente, eles te testam até um limite
que tem dia que você não tá legal, sabe? Ai, meu Deus do céu, Uhum. não tô aguentando. Aí você surta, e é normal, sabe? E aí às vezes a pessoa se culpa depois, a mãe se culpa, sabe? Não tem que se culpar. Você tá fazendo o seu melhor, o que tá dando pra você fazer, sabe? A Mitz, olha, o meu tá bebezinho ainda, ele acorda de 1 em 1 hora. Olha o Nossa, desgaste, é muito, é cansativo pra caramba, né? E o é. Apolo, ele dorme no bercinho, aí? A gente colocou ele agora no canteiro, né? Que acaba sendo um bercinho. Aí ele dorme lá. A gente teve que trocar já, porque no início ele dormia no Moisés. Ele ganhou o Moisés. E aí a gente percebeu que com o passar do tempo ele estava Ah, sim. acordando muito. Ele estava Uhum. acordando muito durante a noite. E aí a gente foi observar, aí nós descobrimos que era porque já estava pequeno. Ele se virava e aí batia, né, na roda e acordava. Aí nós compramos um outro Moisés e aí colocamos. Só que o Moisés ficava apoiado numa base um pouco alta. E aí, quando nós vimos que ele já estava ficando em pé, a gente já viu que estava perigoso e aí já mudamos novamente para um berço que fica mais ao chão, né? E aí, Uhum. atualmente, ele está nesse berço, né? Ah, Mas eu tá. acredito que ele já deve passar para a caminha, Uhum. né? Há pouco tempo. Daqui a pouco tempo, a gente já deve colocar uma caminha para ele. Aí você vê como é que tá vendo como é que os bebês são diferentes? O Max, ele nunca gostou muito de berço. Eu botava ele no berço, ele não ficava de jeito nenhum. E aí o curioso é que, por exemplo, eu faço ele dormir no sofá de casa. Eu boto ele no Uhum, sofá, gente, ele fica direto no sofá. Direto. O berço uhum, ficou pequeno para ele, a gente acabou doando o berço e ele tem agora como se fosse uma caminha no chão, né? Só que uhum. daí com esse período aí de quarentena e tudo, tá na cama direto, que é bem melhor, né? Sei. Porque aí ele dorme um sono mais tranquilo, ele vai até o dia seguinte, né? Então é você Uhum. começar a ver também o que que o bebê prefere, né? A gente tem preferências também, né? Às vezes, quando ele acorda no meio da noite, por exemplo, 3 da manhã, 4 da manhã, e aí a gente percebe que ele não vai voltar a dormir tão rápido, a gente não é muito adepto a cama compartilhada, né? Mas assim, e eu tendo que acordar 5h30 da manhã, aí Uhum, eu falo, não tem jeito, aí tem que trazer. Mas a gente dorme mal, e aí uhum, ele demora pra dormir, porque como ele está agora na fase de ficar em pé e de andar, uhum. uma madrugada dessa que ele cismou que ele tinha que ficar treinando, que ficava em pé de madrugada, querendo que ele dormisse e ele não dormia. E aí depois no final ele dorme todo atravessado, e Uhum. aí, enfim, ninguém dorme direito, né? Então, desde pequeno, eu sei que, assim, algumas pessoas criticam, ele dormia sozinho no quarto dele. Desde que chegou da maternidade, era assim, sozinho lá no quarto dele. Sempre foi acostumado assim. Então, não houve tanta dificuldade para adaptação dele ao próprio espaço, né? Então, só Uhum. nesses casos excepcionais que ele vinha para o nosso quarto. Mas eu achei muito positivo, a gente acostumá-lo já assim com o seu próprio Uhum. espaço, com a sua própria rotina, né? Eu acho isso bem interessante. Sim. Olha, a Lívia falando que trabalha no home office, olha, que ó, é só as crianças me verem por aqui que me chamam. E aí, não, de Uhum. repente, elas não sabem mais como preparar café, fazer dever, e ainda ela, olha, ela ainda é rede de apoio de amigas, né, que deixam lá os afiliados. Isso é muito legal, né? Quando você pode ajudar, né, faz total diferença, sabe, na vida de uma mãe. É bem legal, isso é bem Sim. importante. A gente está chegando no fim da live aqui. Ó, ai, aqui, ó, tá É. deixando a Dandara no berço, mas tá no nosso quarto. Eu acho que é cada um que acha que Uhum. é melhor, né, pra você. Se tá rolando, se ela tá Sim. dormindo bem, sabe? É importante, né? A criança não vai dormir com você até os 10 anos de idade. Isso daí, gente, daqui a pouco passa, sabe? E aí Nem vai volta querer, né? tudo. Nem vai querer, daqui a pouco vai falar, ah, mãe, que chatice. Então, olha, eu aperto bastante o Max, porque o quanto eu posso, eu tô sempre apertando ele. É verdade, é verdade. Eu vejo que o Apolo, quando ele quer
às vezes que é o peito, né? E eu falei, como é que vai ser? Você vai namorar e vai querer É, pois mamar, é. namorar vai ficar. Tá acabando, tá Como é que passando, vai né? ser? Daqui a pouco, olha, daqui a pouco já tá com 2, 3, 4 anos. Vai Né? passando muito Né? rápido, gente. É muito E quando for para incrível creche, isso. deixa em casa. Isso. Pô, total, total. O Pois Max ainda é, não tá na creche, então eu já tô imaginando o meu sofrimento quando ele for pra creche. O meu, ele vai virar, vai pegar a mochilinha dele e vai embora. Com aham. certeza. Todo independente. Eu vou chorar. Rios de lágrimas, já tô até vendo. É a sua adaptação, né? É a adaptação realmente, é da mãe. Incrível isso. Mas É aí é verdade, isso, é verdade. gente. A gente vai encerrando para não cair a live. Eu queria agradecer a todo Certo, mundo que está legal. aqui. Olha, poxa, que bate-papo legal. É tão bom às vezes a gente conversar com outras mães, Bacana. não é? Faz muita Verdade, falta, verdade. faz a Com diferença. certeza, com certeza. Quanto que a gente conseguiu trocar aqui, né? Não é? E Olha, em tem muita pouco coisa para tempo, conversar. gente, pelo menos a gente Verdade. já fez um apanhado do que é a maternidade real, né? E a gente tem Sim, que sim, se. sim. É isso, mas Tainá, muito obrigada. Vamos ver se a gente faz uns outros bate-papos aí, né? Que eu Com certeza, acho que é muito bom, acho que é muito com certeza, importante você ter com assim certeza. maternidade sob várias perspectivas de mães diferentes, né? Sem nenhuma criticar a Sim, outra, que tá todo mundo aqui falando sim, numa sim. boa, dando seu depoimento, acho tão legal É isso. verdade, é verdade. Isso que é importante, né? A gente precisa Sim, ajudar uma outra, né? sim, Precisa de apoio, né? Crítica e coisas negativas a gente não precisa sim. mais, né? A gente Sim, precisa de e assim, apoio. eu acho muito importante. E quem está vendo aqui a live, depois eu vou colocar informações para vocês acompanharem a página do Pais Pretos, né? E eu falo acompanhar, né? Eu não Sim, falo nem sim. seguir, porque o Pais Pretos é igual o Justa Causa. Ali não tem seguidor, não. O Humberto e a Tainá batem papo com todo mundo, né? Todo mundo ali é irmão e irmã. Então é uma É rede verdade. muito, muito bonita de afeto. Então vale muito a pena a gente acompanhar o trabalho deles. E é isso. Sim, sim, sim. É muito bonito. A gente tem pessoas de diversos lugares agradecendo muito pelo grupo e falando, nossa, ainda bem que existem vocês e que existe esse apoio. Uhum. Eu tenho Temos uma participante do nosso coletivo que ela mora em Londres e ela está longe da família, ela é mãe solo, né? Tem 2 filhos. Ela, nossa, vocês aí são um bálsamo para gente aqui. Eu aprendo muito, eu troco muito. Isso não tem preço, né? Não, é incrível, maravilhoso. E que essa quarentena termine, que todo mundo possa estar junto, né? É E verdade, aí a gente é vai verdade. promover aí o encontro do Max com a Apollo. Com certeza, para eles brincarem bastante. Nossa Senhora, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Vão tocar o terror, como diria. Verdade. Bom, então um beijão, Tainá. Muito obrigada pela Beijo, Roberto. Obrigada conversa mais uma vez. e obrigado por todas vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? Um Obrigado, beijo, gente. mamães, e ó, sigam firmes que vai dar tudo certo. É verdade. Lembra da Dory do Procurando Nemo? Continue a nadar, vai dar tudo certo. É verdade. Com Beijão. certeza. Um beijo. Tchau.